Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concede saúde para iniciarmos mais este dia na presença dele, buscando em sua palavra. Você sabe que a Bíblia ela é um prato cheio diante de nós, onde podemos saciar. É uma mesa vasta e farta diante de nós, onde quando necessitamos de uma cura, você recorre à Bíblia e a Bíblia ensina você a buscar aquilo, ensina você a clamar corretamente, a orar corretamente. E nós queremos amanhecer sempre assim, diante destes alimentos, diante da palavra de Deus, esperando que ela, na sua grandeza, na sua grandiosidade, sacie as nossas necessidades. E ela tem feito isso. Para aqueles que creem, que têm esse hábito de iniciar o dia na presença de Deus, em oração, em leitura, você sabe que Deus tem saciado os seus problemas, Deus tem respondido suas orações e você tem começado o dia muito bem. E assim espero que seja para você hoje também, enquanto nós lemos aqui Números, capítulo 21, versículo 5 ao versículo 9. Ele diz assim: E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Falando do maná. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Aí ele diz: E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Isso é Números capítulo 21, versículo 5 ao versículo de número 9. Para a mensagem de hoje, a citação da mensagem de hoje, nós vamos aqui na mensagem Uma Insígnia. Foi pregada no dia 6 de junho de 1953. Uma insígnia. Ele diz assim: Moisés foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios, e ele em muitas coisas. Alcançaram posições de vanglória muito além do que nós hoje. Tinham os nossos médicos feridos por centenas de quilômetros, mas o doutor Moisés não tinha a cura para aquelas mordidas de cobra. Nada podia ser feito, estava lá no meio do deserto. E Moisés orou, e Deus veio a ele e disse qual era o remédio para aquilo. Eu gosto disso. O que ele é? Deus, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Proverá uma maneira, e eu amo isto. Você ama isto? Saber que Deus pode prover para mim e para você hoje uma maneira, uma saída, uma cura, uma libertação. Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele diz: eu amo isto. Notem, então, neste tipo ou símbolo, Deus disse a Moisés: faze uma serpente de metal e põe-na sobre uma haste. Agora, a serpente como um símbolo representava o pecado. A serpente representava a serpente no jardim do Éden, já julgada. A cobra se tornou cobra vinda de um animal. Agora, a cobra não era um réptil. A Bíblia diz que a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo. Ela não era um réptil, era uma limaria, e se tornou em serpente rastejando sobre seu ventre. E aquela cobra representava o pecado julgado, e por ser feita de metal significava julgamento divino. O metal significava julgamento divino na Bíblia.
Vejam, falando sobre o bronze, né? Este metal de bronze, essa serpente de bronze ali no deserto de metal, né? O metal significava julgamento divino na Bíblia. Vejam, as pessoas estavam pecando porque não criam no profeta. Estavam falando contra ele e contra Deus. Eles tinham pecado e por causa do pecado, as serpentes os tinham picado e estavam morrendo. E toda a enfermidade é causada pelo pecado. É verdade. Antes de pecarmos, o homem, a raça humana, não havia enfermidade. Portanto, ele prossegue dizendo: portanto, a enfermidade é um atributo do pecado. Originou-se depois daquele ato lá do Éden. A enfermidade veio por causa do pecado. Talvez não pelo que você tenha feito, mas a herdou. Seguirá até a terceira, quarta geração, Deus assim o disse, notem. E então Deus tinha Moisés para colocar uma insígnia para Israel. E quando ele a levantou, foi para a enfermidade e o pecado. E o fez para uma razão composta, para ambos. Foi levantada para ambos, para a enfermidade e pecado. Jeová Jireh estava provendo uma insígnia que representava que os pecados deles tinham sido perdoados e a cura de suas enfermidades. Captaram isso? A serpente representava o pecado julgado. Olha isso. Então quer me dizer que negarias a cura divina? Como pode fazer isto, né? Ele prossegue dizendo: aí está ela nas Escrituras. Aí está o que Jesus disse. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para o pecado e para a enfermidade. E ele está aqui hoje. Crê você nisto? Ele está aqui hoje. Ele ainda está levantado para mim e para você. Ele ainda está levantado. E ele foi colocado na sepultura e Deus o levantou. E o seu Espírito está entre nós hoje. Crê você nisto? Fazendo sinais e maravilhas. Deixe Deus cumprir isso na tua vida, meu irmão. Creia na palavra de Deus, continue olhando para este que foi levantado no Calvário, por mim e por você, para que houvesse a cura das nossas enfermidades, para que pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. Se você o busca, ele está pronto a ter um encontro com você. Vamos orar, querido Deus e grandioso Pai. Estamos adentrando a Deus a esta sexta-feira, clamando a tua ajuda, clamando a Deus o teu perdão, clamando, Senhor, forças para avançar diante desse cenário tão árduo, tão difícil, tão cheio de indiferenças, de dúvidas, de incerteza. Mas eu creio, Senhor, que se olharmos para o Senhor levantado ali naquele madeiro, lá no Calvário, agora, Senhor, ressurreto, agora, ó Deus, vivendo em nós, operando na igreja, se olharmos para isto, eu sei que conseguiremos vencer, Senhor. Apenas nos ajude a manter nossos olhos focados na palavra, a lembrar que aquele dia no Calvário não foi em vão. Foi para que hoje tivéssemos vida, vida em abundância, tivéssemos hoje acesso a esta vida eterna, tivéssemos hoje, Senhor, forças para resistir. Pai, este é o nosso desejo. Abençoe os lares, as famílias que nos ouvem, que haja neles, ó Deus, uma convicção, uma força, uma certeza, Senhor, de que o Senhor não está deixando eles sozinhos. O Senhor não tem desamparado a estes, mas o Senhor está firme ao lado deles, abrindo portas para os que precisam, curando os que necessitam, e nós cremos nisto e queremos permanecer, ó Deus, vencendo e manifestando o teu nome aos homens. Ajude-nos, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.